Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, a gente está aqui juntos, sempre trazendo aí um episódio ou um tema, né, um webinar com assunto diferente, sempre relevante, sempre trazendo um convidado. Nosso público, todo mundo sabe, são um público da área da saúde, as filantrópicas, santas casas, né, mas instituições de saúde também. Então, a gente está rodeado de pessoas aí que estão sempre com a gente aqui, todas as regiões do país, a gente já conseguiu chegar norte a sul, então tá bem, todas as regiões, na verdade, nós atingimos. Hoje, a nossa convidada é a Elis Tolosa, ou Tolosa, depois ela vai me corrigir, ela vai se apresentar também, profissional aí, 18 anos de experiência em sustentabilidade e cidadania corporativa, especialista em gestão de projetos, engajamento de stakeholders e sustentabilidade estratégica, e atua aí como coach para desenvolvimento de equipes e capacitação profissional e diretora na Flex Medical. O tema desse episódio número 77 já aí, toda quarta-feira, hein, como eu disse, juntos, unidades móveis na saúde, eficiência, inclusão e sustentabilidade como diferenciais competitivos. Elis, confesso que eu fiquei curioso quando a gente recebeu esse tema, né, para conversar esse bate-papo, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a falar muito sobre isso. Elis, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso webinar. Em nome da Azevedo, meu nome, eu agradeço a sua participação. Fique à vontade para falar um pouquinho de vocês aí. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para compartilhar. E vocês fiquem à vontade para perguntar também. Acho que hoje a gente consegue fazer algo mais dinâmico aí, para compartilhar aqui o nosso conhecimento, um com o outro. Perfeito. Bom dia, Lucas, bom dia a todos os presentes. É um prazer para nós, da Flex Medical, estar nesse primeiro episódio do ano, né? Abrindo aí a série de 2025 com esse tema, né? Que eu particularmente, né, atuava já como cliente e usuário das unidades móveis, e hoje, estando diretamente no mercado, é um prazer, porque, de fato, é algo que chama atenção, como você falou, Lucas, gera uma curiosidade, e, de fato, ele gera um impacto positivo aí para as pessoas e para os pacientes, de uma forma geral, uma vez que a gente atua diretamente na saúde, né? Bom, como o Lucas comentou, eu sou Elisa, eu sou diretora aqui da Flex Medical, atuo no mercado de saúde já há mais de 25 anos, né? Trabalhei no grupo Fleury há muitos anos, né? Laboratório, em diversas áreas, e atualmente estou aqui na Flex Medical, né? Com algumas áreas aí dando suporte para a questão administrativa e atuando diretamente em alguns projetos, tanto público como parceria público-privado. E aí a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. E eu queria começar aqui o material com um vídeo, que eu acho que nada melhor do que a gente exemplificar e ver ao vivo aí como funciona essa dinâmica. Esse material que a gente vai mostrar agora é fruto de um projeto, né, que foi desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz durante a pandemia. Bom, vamos lá. Elis, está picotando um pouquinho seu áudio, acho que picotou bastante, na verdade, assim, a gente não conseguiu entender muito bem, tá travando um pouquinho, uma hora volta, uma hora não, mas tá travando um pouquinho. Eu vou passar, o vídeo deve estar na sequência, né? Enquanto isso, você se organiza aí. E o pessoal fala para mim se está ouvindo, tá? O áudio também. Dermatologista. De 20 anos, moro em Pipa 26, então, aqui eu nunca fui. Então, muitos anos. 5 anos ele teve no lugar. O dinheiro da gente é tão contado para o custo, os gastos das crianças, que aí não dá para tirar para a gente, não. Tem que pegar essas oportunidades. Enquanto para pagar
uma consulta só em caso de emergência mesmo. Porque assim, a gente vai empurrando com a barriga, enquanto dá, tá? Ainda mais assim, para sair, para o hospital. Quando a moça chegou, entregou o óculos, né? Assim que nós saímos de lá, ele parou, ficou olhando assim para nós. Eu falei, vamos, filho. Nossa, mãe, a senhora é pretinha, né? Ele não enxergava, né? Eu não sabia nem que era ela. Esse dia não tem como, né? Esquecer, porque eu parei assim, eu comecei a chorar, né? Hoje eu me acho muito feliz, graças a Deus, que hoje eu vou já com o meu óculos para casa. Para os profissionais de saúde, eu não tenho nem palavras, porque o trabalho deles são tão incríveis, o amor que eles têm por as crianças, por os pacientes em geral, é tão incrível que a gente, como mãe, fica sem palavras. Que se possa levar, não vão levar e ajudar muitas outras pessoas. Esse Brasil é grande, precisa de ajuda, sim. Bom, tá aí. Talvez não esse material a gente vai compartilhar com vocês. Talvez não ficou muito bom o áudio a saída aqui, porque eu tô com o micro, eu tô fazendo várias outras coisas aqui nas três telas e aí, mas eu tenho certeza que depois vai dar para vocês escutarem aí. Como ele está dentro da apresentação, dos slides, vocês vão conseguir escutar melhor quando receberem o arquivo aí. Exato. Meu áudio melhorou, Lucas? Vocês me ouvem? Tá falhando ainda um pouquinho. Eu acho que eu vou fechar minha câmera, certo? Tá bom, pode tentar, não tem problema não. E agora melhorou? Fala mais um pouquinho, vamos ver. Oi, vocês me ouvem? Opa, melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Tá Acho ótimo. melhor. Depois a Bom, gente abre. tá certo. Bom, peço desculpas aí, realmente, né, porque a internet às vezes também não ajuda muito. Mas como o Lucas comentou, depois vocês vão ter acesso a todo o material. A ideia de mostrar o vídeo é justamente o impacto que uma unidade móvel pode gerar, né, para um município, para uma cidade, para um país, muitas vezes, né? Então, a gente sempre faz uma provocação no início dos nossos materiais, que a gente fala que 50% das pessoas no mundo vivem sem acesso a serviços básicos de saúde. Sendo que desses 50%, 30% fica na América Latina. A gente está falando de É, o, é, aproximadamente o, aí, é, 25. Não está entendendo? Elis, tá, não dá para entender ainda. Eu vou pedir para, sabe o que eu vou pedir para que Ah, você faça? Não dá, sim, tá bem ruim. Pode sair, sai um pouquinho e entra, reinicia o tá, seu computador e entra direto. Como a gente abriu um monte de coisa, se você, não sei se você está com duas telas ou não, deixa uma tela só mesmo no computador, igual estava lá no tá, comecinho que a gente testou. Deixa uma tela só porque tá. ocupa a memória, ocupa via placa de vídeo, ocupa também a memória, então ele vai Já acontecer tudo, isso. né? Tira tudo e Tá deixa e reinicia, só que reinicia e volta, ele vai voltar com a memória em cache limpo e a gente vai conseguir trabalhar, vai falar melhor. Eu tenho certeza que vai melhorar. Pode sair um pouquinho, a gente perfeito. espera aqui. Só um Não tem minutinho. problema.
Deixa eu voltar aqui para aceitar. Bom, ele está voltando. Deixa eu. Me mandou um outro arquivo aqui. Vamos lá, Elis. Fala um pouquinho pra gente. Tenho certeza que vai dar certo. Oi, Lucas. Eu tô traumatizada. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir o arquivo que você me mandou. Eu tirei o vídeo. Tá.
porque eu acho que ele também pode ter contribuído aí. Deixa eu salvar ele aqui. Pronto, acho que vai agora, hein? Vamos lá. Agora vai. Pronto. Tá me ouvindo? Todos me ouvem? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então, tá bom. Bom, aí as pessoas vão voltando aos poucos, mas assim, só para retomar o tema, assim, a questão das unidades móveis, ela resolve uma questão que é muito importante, não só no Brasil, mas no mundo, que é a questão do acesso à saúde, né? Principalmente para a população de baixa renda. Então, aqui estão só alguns números que mostram o quão necessário ela se torna quando você vê algumas regiões, especialmente na América Latina, tá bom? Pode ir passando, é que você vai passar por aí, né? Bom, perfeito. E aí, quando a gente fala do mercado de unidades móveis no Brasil, na verdade, ele abrange aí todo o território nacional, né? E ele acaba sendo utilizado, tem algumas características específicas do mercado brasileiro, né? Porque a gente tem uma demanda que ela é muito impulsionada pelo serviço público de saúde, pelos programas de saúde da família, estratégias, utilizam muito as unidades móveis, especialmente em comunidades indígenas, para ter acesso em áreas rurais, né, quilombolas e áreas mais periféricas, que fazem com que as pessoas acabam tendo menos acesso a serviços de saúde, né? E até em função de uma questão de vulnerabilidade social, embora o SUS ofereça os atendimentos gratuitamente, para essas pessoas, até mesmo o custo do transporte para a realização de determinados tratamentos, eles acabam impactando aí no andamento e na finalização de determinados cuidados, né, com a saúde. Então, nesse âmbito, a gente acaba utilizando muito as unidades móveis para a realização de atendimento médico, para consultas odontológicas e tratamentos odontológicos. Elas podem ser adaptadas para se tornarem verdadeiros centros diagnósticos, né, com equipamentos como mamografia, né, ultrassom, tomógrafo, tudo isso é possível ser realizado dentro de uma unidade móvel, né? Alguns exames que necessitam, inclusive, de uma blindagem, né, para a realização dos exames e não ter nenhum tipo de radiação, o raio-x, a própria mamografia, isso é possível também de adaptar, porque você faz todo esse trabalho de isolamento numa carreta, né, por exemplo, e pode ser adaptado para outros tipos de veículos. Até mesmo um ônibus urbano, ele pode ser ajustado para prestar serviço para a população local, se tornando uma unidade móvel de saúde, né? Uma outra área que utiliza muito esse tipo de serviço é justamente para atendimento de saúde da mulher, né? Ou mesmo para você cuidar da saúde do seu colaborador, né? Algumas indústrias, principalmente que elas acabam atuando em áreas mais distantes, utilizam as unidades móveis como uma forma de realizar o tratamento e exames periódicos dos seus colaboradores para evitar deslocamento. Pode passar.
Quando a gente fala do uso das unidades móveis fora do Brasil, né, no mundo de uma forma geral, tanto os países em desenvolvimento, como Estados Unidos e Europa, né, e na própria no Reino Unido, também utilizam desse serviço, né? Nos Estados Unidos, especificamente, esse mercado ele é bem consolidado, né, e acaba utilizando muito para serviços de prevenção à saúde, né, campanhas de vacinação em massa e principalmente para atendimento de populações menos favorecidas, como moradores de ruas ou mesmo refugiados, né? Atualmente, a gente estima que em torno de 2.000 unidades móveis, né, circulem aí nos Estados Unidos, operando de uma maneira contínua, dando suporte e evitando principalmente a hospitalização em casos que poderiam ser tratados antes mesmo de realizar o atendimento hospitalar ou num pronto-socorro, né? O mesmo acontece em países em desenvolvimento, como o caso da África, né? Que acaba utilizando esse tipo de serviço, né, e de unidades que possam ir até o local realizar o atendimento para foco de doenças infecciosas, de malária, tuberculose e até mesmo o HIV. Algumas organizações humanitárias, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, e outras organizações, utilizam esse tipo de equipamento para ir até regiões muito remotas e realizar o atendimento necessário. Pode passar. O mesmo acontece, por exemplo, na Ásia, né, que países como a Índia e a Indonésia utilizam esse tipo de unidades móveis para fazer atendimento em áreas rurais e têm investido principalmente no uso de tecnologia associada a esses veículos adaptados para realizar, inclusive, alguns serviços em especialidades que é mais difícil você levar o médico até o local. Então, você acaba fazendo um atendimento híbrido. Você tem lá a anamnese, que pode ser feita, né, especialmente a triagem por uma equipe de enfermagem qualificada, alguns atendimentos em loco, e quando você precisa de uma subespecialidade, que não, né, não teria tanto na região, ou a dificuldade de levar aquele médico especialista até o local, você associa isso à telemedicina, que é possível ser adaptada dentro da unidade móvel e ofertar aí a realização de exames com laudos à distância, tudo sendo associado à telemedicina e também o atendimento em loco. Pode passar. E aí, quando a gente fala dos benefícios das unidades móveis, né, assim, ele tem inúmeros benefícios, né, que você pode pensar principalmente na questão da eficiência, né, você tem a flexibilidade do atendimento, né, porque você acaba conseguindo atender várias regiões simultaneamente. A gente já teve casos aqui em que em uma semana zerou a fila de endoscopia de 9 municípios da Bahia. Então, assim, você conseguindo ter um bom planejamento, principalmente um planejamento logístico, né, você consegue otimizar os custos. No caso de hospitais públicos e instituições filantrópicas, isso pode ser muito útil, porque você não precisa necessariamente ter um equipamento de tomografia, por exemplo, instalado no seu hospital, e às vezes você não tem uma demanda que cubra aquela necessidade. Você pode participar, inclusive, de consórcios e ter aí esse material compartilhado com outras instituições em outros municípios e ter um custo reduzido e atender a sua demanda, né? Então, você tem a questão de redução dos custos, a prevenção de triagens de doenças, que muitas vezes você tem a dificuldade de fazer com que essa população se locomova até as unidades de saúde para realizar o preventivo, acesso às áreas remotas, né, a comunidades indígenas e principalmente atender populações menos vulneráveis, em que elas acabam tendo realmente mais dificuldade de ter aí o cuidado no dia a dia com a sua saúde e dos seus familiares. Pode passar. Bom, e aí quando a gente fala de benefício das unidades móveis, a gente ainda pode citar a questão da sustentabilidade, né? Você tem justamente a questão de energia renovável, então muitos desses veículos, né, eles podem ser trabalhados aí com energia solar, baterias renováveis, né? Materiais sustentáveis, por exemplo, as nossas unidades móveis aqui na Flex Medical, a gente usa uma lã de PET. O que significa isso? São várias garrafas PETs que elas acabam saindo do meio ambiente porque elas passaram por um processo de reciclagem e ela acaba se tornando
uma lã mesmo, uma manta térmica, que ela acaba sendo utilizada para revestimento interno das nossas unidades, para ajudar na questão acústica, né? E também de temperatura adequada para a realização dos atendimentos. Além disso, você tem a redução do impacto ambiental aí, quando você pensa que essas unidades móveis, ela tem uma questão itinerante e diminuir aí a necessidade desses pacientes se deslocarem todos individualmente para as unidades de saúde. Pode passar. Porém, esse modelo, né, embora ele apresente uma série de benefícios, especialmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, ele também tem os seus desafios, né? Então, você tem aí a questão da infraestrutura e logística, então você precisa pensar em rotas muito assertivas, né, e fazer um planejamento muito seguro de quais são os trajetos que essa unidade móvel vai fazer. Se você for para uma região mais rural, por exemplo, você vai precisar de um veículo que ele tenha uma estrutura ali mais robusta, principalmente de chassi, para chegar nessas localidades. Um outro ponto é o tamanho desse veículo, porque essas unidades móveis, elas podem ser desde uma carreta de 18 metros, de 15 metros, um ônibus, um micro-ônibus, um caminhão-truck. Então, dependendo muito da sua necessidade, é necessário pensar bem nos modelos que vão atender melhor a demanda e o tipo de serviço que vai ser ofertado, né? Então, por exemplo, se você tem uma necessidade de ter um mamógrafo dentro de uma unidade móvel, você vai ter que pensar, né, justamente na sala de recepção e abertura de ficha desse paciente, a troca desse paciente, né, porque ela vai ter que trocar a roupa para colocar o avental, essa sala baritada, né, com a proteção justamente para que não haja nenhum tipo de problema de vedação da questão justamente como raio-x, né, que pode gerar algum tipo de contaminação, então é necessário ter essa sala baritada, e além disso tem a questão de custo para você iniciar o negócio, que é um outro desafio, né? Aquisição de uma unidade imóvel, a depender do tipo de unidade, como uma carreta, né, e o custo para que você faça toda a né, a customização, ou seja, a adequação dessa unidade imóvel para que ela esteja pronta e apta para iniciar os atendimentos, é um custo elevado, né? Porém, se bem planejado, esse custo ele vai sendo diluído no ano a ano e ele acaba se pagando e compensando principalmente pelo número de atendimentos que são feitos, né? O vídeo que nós passamos inicialmente, que vocês vão ter acesso posteriormente, ele mostra que num projeto feito na pandemia por uma empresa que nem é do segmento de saúde, na verdade foi patrocinada pela Mercedes-Benz, realizou um número significativo de atendimentos durante todo o período da pandemia. Então, ele é um investimento que se paga ao longo do tempo. Além disso, você tem a questão de ter que capacitar e treinar esses profissionais para realizar esses atendimentos em ambiente móvel, né? Os espaços, eles são adequados para a realização dos procedimentos, porém, talvez você não tenha a mesma extensão que você teria dentro de um ambiente hospitalar, né? Além disso, tem a questão de você calibrar os equipamentos de uma maneira frequente, porque esses equipamentos eles vão estar sendo deslocados de um local para o outro e você pode ter aí alguma mudança de calibragem. Então, é super importante que esses colaboradores estejam treinados para saber fazer toda a jornada do paciente dentro de uma unidade móvel e, além disso, calibrar esses equipamentos. Ela acaba sendo, de qualquer forma, uma oportunidade de integração também com tecnologias, né? A gente tem falado muito da pandemia para cá sobre telesaúde, atendimento por telemedicina, né? Então, as unidades móveis, elas também podem funcionar num modelo híbrido, né? Hoje, com Starlink, é possível você ter uma boa internet em qualquer localidade, né? Independente da distância, e conseguir associar o atendimento presencial, por exemplo, com a realização de um laudo à distância, né? Eu não preciso necessariamente ter um médico dentro da unidade móvel para laudar uma mamografia. Ela pode ser feita por uma técnica e essas informações elas vão pela nuvem e acaba sendo transformada posteriormente aí no laudo propriamente dito, né, análise do laudo por um médico que está num outro local. Isso é totalmente possível. E além disso, você associar essas tecnologias e o que a gente chama de devices, né? Então eu posso ter equipamentos de pressão arterial, de medições, um eletrocardiograma
ecocardiograma, alguns tipos de exame que eles podem ser realizados dentro da unidade móvel e também estar conectado com plataformas de telemedicina para que essas informações subam para o prontuário médico, subam para a nuvem para que sejam laudados e posteriormente voltar para a unidade móvel para prosseguir o atendimento. Então, isso facilita muito para que você consiga, às vezes, numa única ida do paciente, já realizar uma triagem, a consulta, o exame e já sair dali com o diagnóstico. Isso para o paciente, principalmente que necessita de atendimento público, é fundamental, porque a gente sabe aí as inúmeras filas para passar em determinadas especialidades e também para a realização de procedimentos cirúrgicos, às vezes ambulatoriais, que poderiam ser realizados dentro de uma unidade móvel, por exemplo. Tá bom? Pode passar. Bom, e aí quando a gente fala de perspectivas futuras, né, eu acho que existe ainda um mercado grande a ser explorado, não só no Brasil, mas também no mundo, tanto no âmbito privado como público, né? Essas soluções, como o próprio Lucas comentou no início, que ele estava curioso de entender um pouco como funcionavam, elas nem sempre são ainda tão divulgadas, tão conhecidas. Aqui, por exemplo, na nossa empresa, nós temos clientes de diversas categorias, tanto do âmbito privado, como OS de saúde, que elas prestam serviço para hospitais públicos e outras instituições públicas, e que também acabam adquirindo essas unidades móveis para a realização de atendimento em loco e participar de determinados programas. Então, fora do país, a gente entende também que existe ainda uma perspectiva de crescimento significativo em função dos benefícios que isso pode trazer de uma forma geral e, principalmente, em função do impacto positivo que ela gera no sistema de saúde de uma forma bem expressiva, né? Você acaba tirando um número significativo de pessoas das filas de espera e, principalmente, desafogando o sistema público de saúde, para que ele possa focar efetivamente na atenção secundária e em questões que sejam de maior complexidade e muitas vezes realizar questões de atenção primária, atendimentos de atenção primária e cirurgias de baixa complexidade num formato de hospital-dia, numa unidade móvel, né? Então, isso é muito flexível e tem ainda um mercado bem expansivo a ser explorado aí nos próximos anos. Bom, e aqui eu trouxe alguns cases que a gente tem muito orgulho aí de sempre compartilhar e comentar, né? A gente tem atualmente 2 unidades móveis que foram o ano passado no Rio Grande do Sul, depois da catástrofe que infelizmente aconteceu e acometeu aí a região, né? Essas unidades móveis, elas estão locadas, né, para uma organização sem fins lucrativos que tem atuado, uma organização humanitária que tem atuado na região, com o suporte da Secretaria de Saúde local. Ou seja, a organização social forneceu as 2 unidades e a secretaria, com as suas equipes de médico, enfermeiro, né, toda a equipe de retaguarda, tem realizado atendimentos em diversas especialidades nessas unidades. Uma vez que as unidades de saúde local foram altamente impactadas, nem todas ainda conseguiram ser reformadas para retornar ao atendimento, apesar já de termos vários meses aí do ocorrido, mas foram várias unidades, mais de 12 unidades de saúde que foram impactadas, então a gente sabe aí a dificuldade que é fazer com que elas voltem para a operação. Pode passar. Bom, aqui são outros cases, né? A gente tem aqui foi um trabalho realizado para os Postos Ipiranga, que acaba trabalhando com um outro público que ele é muito relevante, né? E que, na verdade, fundamental, né? Para garantir aí uma série de serviços que são os caminhoneiros, né? Então, a gente sabe a dificuldade que um caminhoneiro tem de conseguir ter um tempo ali na sua agenda para realizar o autocuidado, para passar no médico, para entender um pouco como está a sua saúde,
saúde, eles têm problemas em relação à insônia, eles têm algumas questões relacionadas realmente à alimentação, né? Porque toda hora ele está num lugar diferente. Então, os Postos Ipiranga realizou aí esse projeto, que é uma carreta itinerante, que ela para nos Postos Ipiranga para realização de triagens, de consulta, de orientação médica e de psicologia para caminhoneiros no Brasil todo. Então, é uma iniciativa muito bacana. Aqui a gente tem o exemplo de um ônibus, né? Então, a gente falou um pouco aí das unidades maiores, que são as carretas, mas esse é um ônibus que ele presta serviço para uma Secretaria de Saúde no Rio de Janeiro, com foco em saúde da mulher, realização de ultrassom, Papa Nicolau, atendimento ginecológico, né? A gente sabe que o tema de câncer de mama e principalmente da questão de HPV, enfim, são alguns temas que, para a saúde da mulher, eles são críticos e que o preventivo é a melhor forma de você evitar aí complicações ao longo do tempo. E aqui o exemplo de uma das carretas que foram produzidas durante a pandemia pela Mercedes-Benz, foram mais de 14 unidades que passaram a atender permanentemente aí, várias regiões do país e hoje são administradas por organizações humanitárias. Pode passar. Bom, e com isso, na verdade, a gente reforça o nosso compromisso como uma organização, né, e uma empresa que é um negócio social. Nós fazemos parte aí do Sistema B, que é uma certificação internacional que visa justamente negócios que prezem por uma causa ou um propósito maior. No nosso caso, a gente trabalha muito fortemente com essa questão do acesso à saúde. Em termos de números, né, as unidades já realizaram mais de 4 milhões de atendimentos por todo o Brasil, né, e já foram recolhidas aí do meio ambiente mais de 285 mil garrafas PETs que foram reutilizadas justamente como material térmico e acústico para as nossas unidades, né? Além disso, fazemos parte aí do grupo de empreendedores da Folha, né? O empreendedor do ano da Folha de São Paulo e alguns outros grupos aí que fomentam a questão do negócio social no Brasil e no mundo. É isso. Pode passar. Bom, e aqui eu deixo os meus contatos, né, para eventuais informações ou mesmo um bate-papo que vocês queiram fazer de uma maneira mais precisa sobre o tema aí das unidades móveis. Para a gente é sempre um prazer. E quem quiser conhecer também a nossa fábrica, nós ficamos em São Bernardo, né, na divisa de São Paulo com São Bernardo, aqui em São Paulo. Obrigada. Muito bom, muito bom. Agora sim, né? Eu acho que a gente pode, você sabe, Elis, que a gente está, assim, algo assim, mais ou menos, eu entendi, né? Eu não entendi como que isso se conectava, né? Agora ficou bem. Se alguém tiver alguma pergunta agora, vamos aproveitar que a Elis está aqui, para perguntar, tirar as dúvidas, né? Eu tenho certeza que a gente quer ir mais a fundo, viu, Elis, sobre isso. E eu penso até como a gente teve essas Essas intercorrências complicações, no comecinho, que a gente pode até elaborar um outro dia, né? sim, Marcar de novo alguma coisa para a gente trazer isso já do começo ali ao fim, porque a gente perdeu bastante gente que estava no comecinho, né? perdemos mesmo Então, assim, eu acho que a gente pode pensar nisso, trazer de novo, né? o Esse tema, conteúdo, o tema, né? E a gente ir com mais calma e falando, assim, mas assim. mais Foi fluido, né? mais fluido. Mas assim, foi muito bom porque a gente ter noção de algo que de repente a gente vê acontecendo, né? Sim. Você mostrando pra gente aqui, eu vou até voltar, porque vai estar aqui. Deixa eu colocar de novo. A gente tem uma ideia vendo aqui, a gente, lógico que as informações que você trouxe é muito, muito rica, né? Mas Uhum. assim, a gente vê, eu não sei se vocês estão vendo aí o caminhão, a gente vê, a gente não sabe como que isso acontece, né? Normalmente é assim, Exatamente. né? Quem está de É, fora, mesmo quem está dentro das instituições, né? Mas a gente não sabe como tudo, qual o impacto, né? Que acontece sobre isso, né? Quanto isso é benéfico, de repente, ali para a para a população, né? população. E assim, eu vejo que na pandemia, mas beleza, saúde da mulher, as nossas datas que a gente tem todos os meses, né? Das campanhas, né? Eu Sim, creio que seja muito importante, porque de repente a gente chega
né, num público que não chegaria, né? É mais que difícil, não não sei. chegaria. Né? Assim, na verdade, a gente já teve experiências, Lucas, de pessoas que, assim, com quase 60 anos, ela nunca fez um preventivo de saúde da mulher, Eu né? imagino. Eu imagino Ou mesmo. em regiões que, assim, por exemplo, a gente parou com a carreta lá para fazer uma campanha e a pessoa andou 2 dias para chegar porque ela queria fazer o exame, né? É, eu, Então, eu é um imagino e mesmo desafio. que é um desafio. Eu falo porque assim, a gente tem experiências, né? Nós conhecemos muitos profissionais de saúde, né? Até aqui, minha família, né? Uhum. Trabalham na área da saúde, atendimento básico de saúde. A gente sabe como é difícil, né? Como é difícil, né? Hoje. E então você ter algo que você vai até é diferente de você esperar vir, né? E o que você Completamente falou, o que diferente. você falou, fazer exames que eram para ser algo normal, né? Papa Nicolau, Uhum. que é necessário ser feito, né? É, E nos 60 anos, né, e nunca fez, né? E nunca aí, fez. então, assim, a gente vê isso, até campanhas mesmo, não só isso, mas pô, são muitas. A gente vê que a necessidade de estar lá, né, em algum lugar. Eu vejo, a gente viaja e acompanha como é necessário. E eu achei bacana mesmo, porque quando eu vi o tema que eu te falei, eu falei, nossa, eu quero ver aonde isso vai chegar, como vai ser, né? Eu estava bem curioso. Eu recebi o material, não abri o É. material, não queria escutar, não abri. Estava comigo aqui, eu falei, vou abrir no dia junto, porque eu queria muito entender. E a gente É. fez essa conexão, a gente conversou, eu falei, bom, eu vou esperar a Elis contar pra gente como que é. Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que não recebi nada aqui no chat. Eu sei que o pessoal está quietinho. Esse pessoal que está aqui é o pessoal que está sempre com a gente. Viu, Elis? Aham. Eu sei que tem muita gente que está no YouTube agora assistindo, né? Na Sim, gravação, né? A gravação que também vai estar aí. O que que eu vou fazer, Elis? A gente vai tá, combinar, tá? tá ótimo. A gente vai remarcar mais um encontro, depois a gente pode trazer mais coisas também. Tá E ótimo. para trazer para o pessoal, eu acho que muito importante esse tema, Eu acho. E a gente pode trabalhar talvez em cima de alguns cases mesmo, Lucas, porque assim, os isso. cases eles são muito relevantes assim, e aí eles conseguem sentir realmente como que é a experiência tanto, né, para a Secretaria de Saúde, para o hospital ou mesmo para o paciente. Muito bom, muito bom. Então, Tá a gente vai bom? fazer isso. Eu acho que é bem importante. A gente vai organizar a agenda de vocês, a nossa agenda. A divulgação foi bem em cima, e eu sei que foi bem corrido, viu, Elise? Eu sei Foi que foi, corrido, foi foi uma corrido. loucura. A gente organizou e vamos, foi feito. A gente começou, divulgou já em cima da hora também. Mas a gente É isso vai aí. conseguir. Tá Bom, ótimo. Aí o Elise, começo do ano também, né? Assim, as pessoas não, ainda que a estão, gente tá no estão caminhando, aquecendo né? ainda. Tá Bom, ótimo, muito Lucas. bom. Muito bom. Quem puder abrir a câmera, eu sei que a gente está em pouquinho gente aqui, mas quem puder abrir, eu estou vendo a Érica, se você puder abrir de novo, a Jucimara chegou agora no finalzinho, eu vi. A Juliana Reis, se vocês puderem. Se não puder, não tem problema, porque eu sei da rotina que É corrido. tá corrida e está num ambiente que de repente não dá para abrir, né? É. Mas, Elise, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Acho que. Deixa eu comparar aqui para a gente ver vocês cheios, de tela cheia aqui. Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente. E eu vou colocar, a gente vai sim organizar, tá? Tá A gente vai ótimo. organizar uma data futura e para a gente estar junto de uma forma mais tranquila e vai tudo acontecer, vai dar tudo certo. A Jucimara abriu aí, ó, a câmera. Eu Tudo vou bem, fazer uma Silmar? foto de nós aqui, ó, os perseverantes. A Érica também aqui, abriu. A gente vamos fazer uma fotinha. Eu vou contar até três, viu, Elis? Tá O bom é que ótimo. a gente vai sair inteiro na foto. Vai caber todo mundo junto, ó. Ó que beleza, ó. Vamos lá. Um, dois, três. Feito. Eu sempre faço isso, Aí. gente. A gente sempre conta porque o pessoal fica bravo comigo. Um sai olhando para o lado, outro para o outro. Isso, tem que Mas você avisar, tirou a né? foto na visão. Mas é É isso. isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram com a gente hoje aqui. 11 horas aí. Vamos tá. Se a gente vai remarcar e vocês acompanham. O pessoal que está aqui já segue a gente nas nossas redes, já estão dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, né? Que eu sei, então estão acompanhando sempre. A gente vai remarcar, fazer um. Não remarcar, mas a gente vai fazer esse tema de uma forma. Fazer é, uma outra rodada, uma outra mais rodada. dinâmica. Exatamente. Valeu. Obrigado, viu, Tá pessoal? bom, Bom obrigada, dia. Bom resto gente. de Tchau, semana aí. Obrigado, tchau. Elis. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.